E se tudo o que você conhece estivesse prestes a mudar para sempre? Existe uma sequência de eventos proféticos descrita há milhares de anos, que está mais próxima do que nunca. Em um instante, milhões desaparecerão. Um período de dor sem precedentes tomará conta do mundo. A grande tribulação. Então, ele voltará, não como servo, mas como rei. Nações serão julgadas, destinos eternos serão definidos. Um reino de 1000 anos, onde a justiça finalmente governará. E então, o começo da eternidade. Você está preparado para o que está por vir? Fique até o fim desse vídeo e descubra a verdadeira sequência escatológica que ninguém conseguiu explicar até hoje. Já se inscreva no canal e prepare-se. Depois de tudo o que foi dito, uma pergunta permanece: quando isso vai acontecer? A Bíblia revela que esse momento pode vir quando menos se espera. Sem sinais claros, sem aviso prévio, de forma repentina. Jesus vem nas nuvens, mas nem todos verão. Não como um evento visível ao mundo, mas como um chamado para os que são seus. Como uma luz que surge no céu, muitos não entenderão o sinal. Algo acontece, primeiro no interior, um chamado que não pode ser ignorado. Os salvos começam a subir sem esforço, sem medo. Aqueles que anseiam para a nova casa, em diferentes lugares, ao mesmo tempo, em todo o mundo. Muitos tentaram fugir, mas de nada vai adiantar. Muitos olharam para o céu e não viram nada além de nuvens. Porém, alguns olharam e viram os sinais como um chamado. Após o desaparecimento de milhares, talvez não haverá muita destruição, mas sim silêncio, dúvida e medo. Lugares vazios, cidades completamente abandonadas, sem esperança, sem vida. Então, desaparecem da terra. Para os que ficam, resta a confusão. Perguntas surgem, mas não há respostas. Cada notícia gera mais dúvidas. Mas enquanto isso, algo grandioso acontece no céu. Um lugar de paz, de glória, de presença divina. Os redimidos agora estão reunidos diante do tribunal de Cristo, não para condenação, mas para avaliação. As obras são reveladas e recompensadas, e então uma celebração começa. E naquele momento, tudo faz sentido. Cada escolha, cada renúncia, cada passo de fé, nada foi em vão. Aquilo que parecia pequeno, agora tem valor eterno. O que estava escondido, agora é revelado, e cada coração é exposto à luz. Mas não há condenação, há reconhecimento, há justiça, há graça, e então recompensas são entregues, não por perfeição, mas por fidelidade. Uma honra que não vem da terra, mas do próprio Deus, e nesse momento, uma alegria toma conta de tudo, uma alegria que não pode ser explicada, sem dor, sem medo, sem lágrimas, apenas paz completa. Esse é o destino dos que permaneceram fiéis, não um fim, mas um começo eterno. Mas esse é apenas o início da tribulação que ainda está por vir. Em um mundo mergulhado em guerras, crises econômicas e medo, as pessoas começaram a perceber que algo estava errado. Os sinais estavam diante dos olhos de todos. Terremotos em diversos lugares, nações se levantando contra nações, fome, epidemias, violência sem controle. Mas a humanidade continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo, até que, em um instante, tudo mudou. Milhões de pessoas desapareceram, carros ficaram sem motoristas, aviões perderam seus pilotos,
Hospitais entraram em colapso. Famílias gritavam desesperadas procurando seus filhos, seus pais, seus cônjuges. O mundo inteiro entrou em choque. As redes sociais explodiram com teorias. Alguns diziam ser invasão alienígena. Outros falavam sobre uma falha dimensional. Governos tentavam esconder a verdade. Mas aqueles que conheciam as Escrituras sabiam, o arrebatamento havia acontecido. E então começou o período mais sombrio da história humana. A Grande Tribulação. 7 anos de juízo sobre a Terra. No meio do caos global, surge um homem inteligente, carismático, influente, um líder capaz de unir nações inimigas. Um homem que promete paz em meio ao desespero mundial. O mundo inteiro passa a admirá-lo. Ele resolve crises econômicas, controla conflitos internacionais, reconstrói sistemas políticos. As pessoas começam a chamá-lo de a esperança da humanidade, mas a Bíblia o chama de outra forma: o Anticristo. Enquanto o planeta busca estabilidade, esse homem constrói um novo sistema mundial, um governo único, uma economia única, um controle total sobre as pessoas, e ao lado dele surge outro personagem sombrio, o falso profeta, um líder religioso poderoso, capaz de convencer multidões. Ele realiza sinais impressionantes, faz fogo descer do céu diante das pessoas, engana o mundo inteiro usando milagres falsos. E então vem o sistema da marca da besta. Ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender sem aceitar a marca. O sistema controla alimentos, contas bancárias, medicamentos, viagens, empregos, tudo. As pessoas terão apenas 2 escolhas: aceitar o sistema ou morrer. Muitos cederão por medo, outros negarão sua fé para sobreviver. Mas haverá aqueles que permanecerão fiéis a Deus. Homens e mulheres que entenderão tarde demais a verdade do Evangelho. E agora precisarão escolher entre a fidelidade a Cristo ou a própria vida. A perseguição será brutal. Cristãos serão caçados. Igrejas serão destruídas. Bíblias serão proibidas. O mundo verá a fé verdadeira como uma ameaça ao novo governo global. Enquanto isso, os juízos de Deus começam a cair sobre a terra. O primeiro selo é aberto. Guerras explodem em escala mundial. Nações entram em colapso. Mísseis cruzam os céus. Cidades inteiras são reduzidas a cinzas. Depois vem a fome. Os alimentos desaparecem. O preço da comida se torna absurdo. Famílias inteiras lutam por um pedaço de pão. Então, a morte se espalha. Doenças desconhecidas surgem rapidamente. Milhões morrem. Mas isso é apenas o começo. As trombetas do Apocalipse começam a soar. As pessoas entram em pânico. Mas mesmo vendo os juízos diante dos olhos, muitos ainda recusam se arrepender. Então surgem criaturas aterrorizantes descritas no Apocalipse, demônios liberados para atormentar a humanidade. O sofrimento será tão intenso que muitos desejarão a morte, mas não conseguirão morrer. E como se não bastasse, guerras espirituais invisíveis estarão acontecendo. E muitos estudiosos acreditam que nesse período ocorrerá a invasão profetizada por Ezequiel, Gog e Magog, uma coalizão de nações marchando contra Israel em uma guerra assustadora. Mas Deus intervém sobrenaturalmente. O mundo percebe que existe algo maior acontecendo. Mesmo assim, a humanidade endurece o coração, o mundo inteiro mergulhado em caos absoluto. E se eu te dissesse que haverá um dia em que o céu literalmente vai se abrir e bilhões de pessoas ao redor do mundo verão o mesmo evento ao mesmo tempo? Não será um filme, não será um sonho, será o dia mais assustador e mais glorioso da história da humanidade. A pergunta é: você estaria preparado para esse momento? O mundo estava mergulhado no caos. Guerras sangrentas devoravam nações inteiras, cidades inteiras em ruínas, famílias despedaçadas. O medo havia se tornado o ar que as pessoas respiravam.
O desespero era a única certeza que restava. As nações da terra, movidas por ódio e fúria cega, se reuniram para o grande confronto final. Exércitos poderosos se posicionavam. Tanques, mísseis e armas de destruição em massa apontadas para o horizonte. O palco estava armado para o fim da história humana. Então, de repente, algo aconteceu. O céu se abriu, não como uma figura de linguagem, não como uma metáfora bonita, mas de forma real, literal, visível, impossível de ignorar. Uma fenda de luz gloriosa rasgou o firmamento de um lado a outro. O azul escuro deu lugar a uma glória indescritível. Todos os olhos da terra se voltaram para cima ao mesmo tempo. E então, ele apareceu. Montado em um cavalo branco, radiante de pureza e poder. Seus olhos eram como chamas de fogo, queimando com justiça e amor ao mesmo tempo. Em sua cabeça, não uma, mas muitas coroas, declarando que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que um dia veio manso, agora voltava em glória. Aquele que foi rejeitado, agora era incontestável. Aquele que foi crucificado, agora era o vencedor absoluto. No momento em que ele surgiu, o tempo pareceu parar. O barulho da guerra silenciou, as armas caíram das mãos, os joelhos se dobraram, porque o rei havia chegado. A volta gloriosa de Jesus tinha se cumprido. E o seu nome é Fiel e Verdadeiro. Ele está voltando, e todo olho o verá. Imagine o céu se rasgando como um pergaminho, o mundo inteiro em silêncio absoluto. A igreja foi arrebatada. A grande tribulação acabou. Jesus veio e levou os seus. Milhões de pessoas que sobreviveram à pior catástrofe da história humana ainda continuam de pé, tremendo, olhando para cima. E então ele aparece. Não como o manso cordeiro, não como o mestre que andava na Galileia. Ele vem como o Rei dos Reis, cercado por milhões de anjos, sentado no trono da sua glória. E todas as nações da terra são arrastadas para aquele momento. Este não é um julgamento qualquer, é o julgamento das nações, o momento que separa ovelhas de bodes e decide quem entrará no reino milenar de Cristo. O profeta Joel, séculos antes, já tinha anunciado este dia. Deus declarou: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. Joel 3:2. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Joel 3:12. Josafá significa o Senhor julga. E é exatamente ali, no Vale do Juízo, que Jesus vai fazer a separação mais importante da história humana. No livro de Mateus 25:31 ao 46, pinta o quadro com detalhes arrepiantes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. À direita, vida eterna. À esquerda, fogo eterno. Não é por acaso. Não é por sorte. O rei olha para cada nação sobrevivente e faz a pergunta que ninguém consegue esconder. Como vocês trataram os meus irmãos mais pequeninos? Os justos, as ovelhas, ficam confusos. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos nu e te vestimos? E o rei responde com uma frase que muda tudo. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqueles que, mesmo no meio do inferno da tribulação, arriscaram a vida para alimentar, vestir, visitar e proteger os irmãos de Jesus,
principalmente o povo de Israel e os santos perseguidos, esses entrarão no reino milenar. Eles herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo. Mas do outro lado, os bodes, eles também ficam surpresos. Senhor, quando te vimos com fome e não te servimos? E a resposta corta como espada. Quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eles não eram ateus declarados. Muitos até achavam que eram boas pessoas. Mas no momento mais crítico da história, viraram as costas para o sofrimento dos irmãos de Cristo. Indiferença, egoísmo, medo, neutralidade, tudo isso foi julgado como rejeição direta ao rei. Amigo, este julgamento não é para a igreja que foi arrebatada antes da tribulação. Este é o julgamento dos sobreviventes gentios que ainda estarão na terra quando Jesus voltar. É a porta de entrada para o milênio. As ovelhas entram para reinar com Cristo por 1000 anos. Os bodes são rejeitados e lançados no fogo eterno. E você? Hoje, enquanto ainda há tempo, como você está tratando os pequeninos de Jesus? O mesmo coração que vai decidir naquele dia está sendo formado agora, nas pequenas escolhas diárias. A compaixão que você mostra, o evangelho que você compartilha, a fidelidade que você vive. Porque quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para mudar de lado. O trono está sendo preparado, o pastor já está separando, e o vale de Josafá espera por todos nós. Qual lado você quer estar? Depois de tudo, de todo o caos, de toda a dor, algo completamente diferente começa. Um novo tempo, um novo governo, um novo mundo. Um anjo desce do céu, com autoridade, com poder, trazendo consigo algo que mudará tudo. O fim da influência do mal, como o mundo conhecia. Satanás, aquele que enganou nações, é finalmente contido, sem resistência possível, sem escape. Ele é lançado no abismo, selado, aprisionado, sem poder agir por 1000 anos. E pela primeira vez, em toda a história da humanidade, o mal é silenciado. E então, a terra começa a mudar, não lentamente, mas profundamente. De Jerusalém surge o centro de tudo. Não apenas uma cidade, mas o coração do novo governo. Cristo reina, não mais invisível, não mais distante, mas presente, reinando sobre toda a terra. Nações se rendem, não pela força, mas pela verdade. Agora existe um único rei. Guerras cessam, conflitos desaparecem, a violência já não define o mundo. Muitos acordos de paz são assinados, apertos de mão são feitos, nações vivem em paz. As armas de combate perdem o valor, algo que antes destruía, agora não tem mais sentido. A paz governa, não falha, não se corrompe, não se perde. Pela primeira vez, o mundo conhece o que é governo perfeito. A paz parece eterna. A terra é restaurada. O que antes era seco, floresce. O que estava destruído, volta à vida. A criação respira novamente. Predadores e presas vivem em paz. A violência da natureza desaparece. E o medo já não existe. A terra produz em abundância. Não há escassez, não há fome, não há falta. A presença de Deus é constante, não distante, não oculta, mas sentida em todo lugar. Um mundo como sempre deveria ter sido, sem dor, sem medo, sem separação de Deus. E ainda assim, isso não é o fim. Porque mesmo nesse mundo perfeito, uma escolha ainda será feita. A que mudará toda a história.
Depois de 1000 anos de paz, de justiça, de um governo perfeito, parece que finalmente tudo está resolvido. Mas existe algo que ainda não foi completamente eliminado. Uma sombra, quase invisível, permanece silenciosa, esperando o momento certo. Então, o tempo determinado se cumpre. Aquilo que estava preso é liberado por um breve momento. Satanás é solto. Depois de 1000 anos, ele volta a agir. E como antes, ele não vem com força, ele vem com engano, silencioso, quase imperceptível. Ideias começam a surgir, dúvidas, pensamentos, questionamentos, onde antes havia certeza. Ele engana as nações mais uma vez, mesmo após tudo, mesmo após verem a verdade, ainda assim, muitos escolhem seguir. Eles são chamados de Gog e Magog, não apenas nomes, mas símbolos de uma rebelião global. Uma multidão incontável, como a areia do mar, unidos contra o próprio Deus. Eles avançam com um único objetivo: cercar o povo de Deus. A cidade santa agora está cercada, luz contra trevas, verdade contra rebelião. Tudo parece pronto para a batalha final, o maior confronto da história. Mas o que eles não sabem é que essa guerra já tem um fim. Então, silêncio. Nenhum som, nenhum movimento, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Tudo está pronto. A batalha parece inevitável, o confronto certo. Mas há algo que eles não entendem. O céu começa a mudar, não com luz suave, mas com poder. Algo está vindo. Não há batalha, não há confronto direto, apenas intervenção divina. Fogo desce do céu, rápido, absoluto, impossível de escapar. Em um instante, tudo termina. A rebelião é consumida, sem resistência, sem segunda chance. E novamente, silêncio. Mas agora, um silêncio definitivo. E Satanás, aquele que enganou as nações, é lançado no lago de fogo. Não por um tempo, não por 1000 anos, mas para sempre. O mal, finalmente, chega ao fim, sem retorno, sem influência. Depois de tudo, fica uma verdade. Até mesmo em um mundo perfeito, a escolha ainda existia. E agora tudo está pronto para o julgamento final. Depois da última rebelião, o próprio universo parece parar. O tempo, como conhecemos, chega ao fim. A terra desaparece. Os céus fogem. Tudo aquilo que parecia permanente já não existe mais. E então surge o trono branco, majestoso, absoluto, impossível de descrever. Uma presença tão poderosa que não existe palavras humanas capazes de explicar. E os mortos ressuscitam de todas as eras, de todos os lugares. Grandes, pequenos, reis, nações inteiras, todos agora estão diante do julgamento final. Não existe defesa, não existe esconderijo, não existe mentira diante da verdade absoluta. Então, os livros são abertos, cada obra, cada palavra, cada escolha. Nada fica escondido. Tudo aquilo que foi feito agora é revelado diante da eternidade. Mas existe outro livro, o livro da vida, e nele estão escritos os nomes dos salvos.
E naquele momento, resta apenas uma pergunta: seu nome está escrito ali? Porque agora não existe mais retorno, não existe mais tempo, apenas eternidade. E então, o julgamento começa, um por um. Cada vida é exposta diante da eternidade. Tudo é revelado, as palavras esquecidas, as intenções escondidas, os pecados secretos, nada permanece oculto. Mas muitos não encontram seus nomes ali, e naquele instante o medo se transforma em desespero. A sentença é eterna, não baseada em emoção, mas em justiça perfeita. Toda a vida chega a esse momento. A pergunta nunca foi se haveria julgamento, mas onde passaremos a eternidade? Depois de todo o julgamento, o antigo mundo chega ao fim. Os céus antigos passam, a terra antiga desaparece. E por um instante, tudo fica em silêncio, como se a própria criação esperasse pelo novo começo. Então Deus cria novos céus, mais puros, mais gloriosos do que qualquer mente humana consegue imaginar. E surge uma nova terra, sem corrupção, sem destruição, sem dor. Toda a criação finalmente é restaurada. O universo como sempre deveria ter sido. Como se fosse na criação, há 5.000 anos atrás, quando Deus criou o homem. Então, a nova Jerusalém desce do céu, a cidade santa, a morada eterna de Deus com seu povo. Uma cidade tão gloriosa que as palavras humanas falham ao tentar descrevê-la. Ruas como ouro puro, muros brilhando como cristal, tudo refletindo a glória de Deus. Mas por que ruas de ouro? Para representar que lá pisaremos no ouro, já que a coisa mais grandiosa é a glória do Senhor. E não existe mais noite, porque a própria presença de Deus ilumina tudo. E Deus habitará com eles, não distante, não invisível, mas presente para sempre. Não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Tudo aquilo que destruiu a humanidade finalmente acabou. E pela primeira vez, a criação inteira conhece a paz absoluta. No meio da cidade santa corre o rio da água da vida, puro, cristalino, fluindo diretamente do trono de Deus. E finalmente, o homem verá Deus face a face. E no fim, a maior recompensa nunca foi a cidade, foi a presença de Deus.